Estamos no meio do ano, mesmo perto do dia 2 de julho, e este é o momento perfeito para fazermos um reset. Mas atenção, que este reset não é para fazer novas metas e ter novos objetivos. É para fazer uma limpeza real de tudo aquilo que se está a acumular e já não serve, seja físico, seja digital e seja a nível de energia. Por isso, antes de passares àquela lista gigante de afazeres, pergunta-te: o que é que eu preciso realmente largar para seguir mais leve daqui para a frente? E o que é que eu fiz? Eu sou uma grande fã do ChatGPT e pedi-lhe ajuda para ele organizar este processo. Ele até pode ser um grande aliado para ti também. Se quiseres, eu vou deixar aqui em baixo na descrição o prompt que eu usei para ele me dar uma lista de coisas que eu podia fazer para este reset. Para além disso, eu criei um PDF onde vocês podem encontrar uma lista de várias coisas que vocês podem incluir no vosso reset, na vossa limpeza, seja o que for. E se quiserem fazer download, também vou deixar aqui em baixo. E agora vestir uma roupa de casa, porque vamos começar pela parte física. Vamos começar por algo básico, que é a roupa. Quando fizeres isto, é importante seres honesto contigo mesmo. Pergunta-te: esta peça ainda me faz sentir bem? Nós até às vezes dizemos: não, as modas podem voltar, é melhor guardar isto. No entanto, eu acho que nós já estamos a fazer disso um hábito. E este processo de escolheres a roupa pode parecer muito pequeno, mas mexe muito com a nossa cabeça e muito com a nossa energia. O que eu vou fazer é dividir a roupa em 3 categorias. Uma que é mesmo para deitar ao lixo, outra que é para doar e outra que é para ficar. E por isso, mãos à obra. Isto ainda uso, isto uso. Vou separar o que já não uso ou o que não me faz sentir bem. É um passo simples, mas que ajuda a libertar espaço e a criar um ambiente mais leve. Agora aqui é que é o caos. Porquê? Porque eu acho que roupa de casa nunca é demais. Quantos t-shirts é que eu preciso de casa? Será que eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 t-shirts de casa? Feito! Agora vamos ao próximo passo. Ora, bem-vindos à minha casa de banho. Então, esta parte é sobre autocuidado e também sobre consciência. Nós muitas vezes já temos produtos que não usamos ou até que já nos fazem mal à pele. E limpar isto também é uma forma de simplificar e ser mais fácil nós escolhermos os produtos que vamos usar. Temos que pensar no que é que nos faz sentir bem, no que realmente precisamos e eliminar tudo o resto sem culpa. E isto vai ajudar também a criar uma rotina muito mais leve e muito mais simples. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar todos os produtos que tenho neste armário, que eu tenho a certeza que nem 50% deles uso, por isso vamos fazer isso. Fiz uma limpeza dos produtos de cuidado pessoal. Eliminei o que está fora de prazo ou que já não uso. É importante usar produtos que gostamos e que nos fazem sentido para nós. Vou fazer uma limpeza geral do espaço onde vivo. Deitar fora papéis antigos, limpar o pó, organizar superfícies e armários. Este processo faz com que o ambiente fique mais calmo e organizado. Já estou cansada, mas falta uma última coisa, pelo menos aqui dentro de casa, que é a mítica despensa. Feito. Outra coisa importante que eu vou fazer é tratar das minhas plantas. Fiquei há algum tempo sem estar aqui sem as regar e elas agora estão-se a queixar. Vamos também lhes dar um reset. Eu já acabei de fazer aqui uma limpeza geral e sabias que o nosso espaço físico tem uma influência enorme no nosso estado mental? Um espaço desorganizado pode aumentar o nosso stress e aquela sensação de caos. Não tens de transformar tudo de uma vez, nem de forma perfeita. Escolhe um dia em que faz a limpeza daquela gaveta e no outro dia faz a seleção de roupas. Basta dar pequenos passos para começares a sentir. E lembra-te que isto é um processo, não é um teste. Faz o teu ritmo e celebra essas pequenas conquistas. Uma coisa que eu vou fazer agora, enquanto até estou a brincar com o canoa, é fazer uma limpeza digital do meu telemóvel. Sabem quando o vosso telemóvel parece um quarto desarrumado? Eu estava aqui sentada e decidi fazer esta limpeza. Screenshots que já tirei e nem sei porquê. Apps que abri uma vez e nunca mais abri. Conversas que não me fazem bem. Isso tudo vai embora.
Isto não é só um espaço digital, é também um espaço mental, sabem? E por isso, mãos à obra. Limpei o telemóvel, eliminando aplicações que já não uso e apagando mensagens e fotos desnecessárias. Sabem do que é que eu preciso agora? De mudar tudo isto do telemóvel, tanto o vidro como a capa. Está a precisar de um refresh. Revisei as contas que sigo e eliminei aquelas que não me trazem valor. O feed deve ser um espaço positivo, não algo que nos cause stress ou ansiedade. Eu trabalho diariamente no meu computador e então a organização também era essencial ver este reset. Deitei fecheiros antigos no lixo, também fiz um backup dos meus fecheiros na Dropbox e assim consegui eliminar alguns fecheiros do meu computador para ter mais espaço. Organizei tudo o que eu estava a precisar neste momento, porque isso também, se eu tenho organizado e sei onde cada coisa está, eu vou gastar muito menos tempo e muito menos energia. Quando eu falo de computador, também posso falar sobre o e-mail ou o calendário, mas a verdade é que eu tiro todos os dias 30 minutos para limpar isso. E assim eu costumo ter sempre a minha inbox no zero e não me criar aquela ansiedade de que há muitos e-mails para ver. E agora que o computador está todo limpinho interiormente, vamos limpar a parte exterior. Vamos lá tratar de fazer um jantar detox. Eu estou a pensar numa sopa e talvez uma salada. Eu sei que esta figura é incrível, eu sei, mas ultimamente tenho estado tanto ao sol que a minha pele está toda seca e então achei o dia perfeito para fazer uma máscara de hidratação enquanto vou fazer o quê? Uma meditação. Meditação não precisa de ser difícil, vocês podem só sentar, respirar um pouco e ver o que é que vem à vossa cabeça, quais são os problemas que vêm à vossa cabeça, que é para pegarmos depois nesses problemas e esmiuçarmos isso tudo até ao fim para perceber porque é que vêm estes problemas à cabeça, ok? Eu sei que vocês não me levam a sério assim, mas eu fiz-vos uma meditação guiada com a minha voz para este reset e gostava muito que vocês fizessem. Algumas pessoas já experimentaram e disseram que era muito boa, por isso eu decidi partilhar. Está aqui em baixo na descrição, vou deixar o link para outro vídeo do YouTube onde está essa meditação. E vamos lá. Agora que já fizemos a meditação, vamos fazer um bocadinho de journaling, que é para percebermos porque é que estes problemas vieram, o que é que eu tenho sob controle e o que é que eu não tenho controle, e vamos rever um bocadinho das nossas metas para este ano e limpar o que não precisamos. Agora vamos para uma parte importante. Eu no início do ano tinha muitas ambições. Peguei no caderno, no meu chazinho quentinho e fiz esta lista. Mas agora, a meio do ano, eu quero retirar aquelas metas que não fazem sentido, mas fazer o que realmente importa. Por isso, vamos aqui à minha lista e ver o que é que fica e o que é que pode ir embora. Em primeiro, na saúde, aparência e desenvolvimento pessoal, acordar antes das 7h30, 5 vezes por semana. É realista e já é uma rotina que para mim já está consistente, por isso fica. Caminhar 6.000 passos por dia também é simples e essa vai ficar. Fazer rotina de skincare é um hábito pequeno, mas poderoso e por isso fica. Fazer um detox digital de 48 horas todos os meses parece fixe no papel, mas na prática é impossível para o meu trabalho digital. Por isso o que eu posso fazer é reduzir para algumas horas, mas mesmo assim vou tirar este golo. Não faz sentido estar aqui. Beber entre 2,5 litros e 3 de água por dia é essencial para a saúde e é fácil de eu acompanhar, por isso fica. Meditar por 10 minutos. Fica, é um pequeno hábito muito transformador que eu não tenho feito tantas vezes como eu gostava, por isso fica. Fazer uma massagem por mês é desejável, mas é difícil de manter, tanto financeiramente como meter na minha rotina. Por isso isto aqui pode ir para a minha wishlist e não para os meus hábitos, para as minhas metas. Não. Vamos tirar. Reduzir fast food e açúcar refinado. Fica, porque até está alinhado com um desafio que eu tenho feito e que vou partilhar nos próximos vídeos. Agora passamos para o trabalho e propósito. Planeamento diário. Essa fica porque é a chave para manter tudo o resto e é uma coisa que eu tenho feito. Criar uma newsletter mensal. Vou deixar de lado, porque pode ser uma ideia futura, mas neste momento parece mais um peso do que propriamente valor, por isso fica de fora. Subir para 250 subscritores e manter um vídeo por semana. Eu achava que num ano só ia conseguir subir até 250 subscritores. Por isso imaginem como é que eu estou feliz com os meus resultados. E manter um vídeo por semana fica super claro, super objetivo. Quero ser disciplinada e até agora tem sido possível.
Por isso, vamos nessa. Fazer uma formação nova. Depende da fase do ano e neste momento também não acho que precise. Por isso vai sair das minhas metas. Próximo, conexões. Mandar uma mensagem por dia a alguém importante. Sim, tenho feito e mantenho-me próxima dos meus, por isso fica. Ligar a um familiar ou amigo uma vez por semana também gosto muito e dá aquele boost emocional, especialmente nos dias em que eu estou cá na Ericeira mais sozinha, por isso fica. Fim de semana sem telemóvel com alguém. Pode acontecer naturalmente, mas é difícil programar, por isso esta meta também vai sair daí. E agora, espaço e criatividade. Um dia slow por mês, sem planos. Também vai sair, porque é ótimo na teoria, mas é difícil programar de forma tão intencional, por isso sai. Fazer a cama todos os dias, mais 10, 15 minutos de organização por dia. Sim, vou manter, até porque é um pequeno hábito, mas o impacto gigante. Fazer journaling todos os dias. Eu vou tirar este. Houve uma altura na minha vida que eu fazia journaling todos os dias, mas acho que se vai tornar mais algo que eu faça quando sentir que o tenho que fazer. Mais intencional, por isso este vai sair. E ler 12 livros. Sim, pode ficar. A Inês de Janeiro era um bocado ambiciosa assim. E o que eu tenho que pensar ao fazer esta limpeza é que não é falhar quando deixamos ir. É maturidade e dar espaço ao que faz sentido por agora. E isso também é progresso. Eu agora que acabei este reset, devo dizer que para além destas coisas todas que eu fiz, existem muitas mais que vocês podem fazer. Vocês podem limpar o carro a fundo, podem apagar contas online que não usam, fazer um detox digital de um dia, ver subscrições pagas. Eu vou deixar aqui em baixo o link para um PDF que eu criei para vocês de uma lista de várias coisas que vocês podem fazer nestes dias de reset. Porque lembrem-se que este reset é uma oportunidade para vocês criarem espaço. Não é para se correr, não é para fazer tudo de uma vez. É para avançarmos ao nosso ritmo e de forma consciente. E para além disso, agora que eu faço este reset, estou-me a sentir muito melhor comigo mesma. Porque isto é um processo de cuidado comigo mesma e com tudo o que me rodeia. Se fizeres o teu reset, partilha comigo. Eu vou adorar saber como é que foi para ti. Obrigada por acompanhar este momento e até já!